Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então, Isabela, seja bem-vinda para o Direto ao Obrigada. Ponto. Tá Tô vendo, ouvindo. tá vendo a imagem? Pode. Tô. Bacana. Tá, você bordou esse desenho, essa programação é que você fez? Você bordou em que máquina? Foi Eu no bordei numa PR 650. BR-650. Isso aqui é malha? É malha, malha PV. Bordou em malha PV. Bordou super bem, né? Pelo que parece. Bordou. Bordou bem. Você usou que entretela nessa amostra? Eu usei entretela gramatura, eu uso 102. 102. 102 é o nome da entretela, né? Não é gramatura, se eu não me engano. Você usa da É a Fiorella. gramatura, ela é da Fiorella. Pois é, 102 é o nome. Ah, é o nome? Sim, ainda a Fiorella tem essa coisinha de botar um BDO É 66. isso aí, A BDO grama, 102. pois é, BDO 102 não é a gramatura 102. Ah, Eles entendi. usam, eles dão um nome, e esse nome tem uma nomenclatura com um número, que não é necessariamente a medida, a gramatura da entretela. Né? Mas, enfim, isso não muda nada. Por exemplo, eu usava a BDO 105 da Fiorella. A gramatura da BDO 105, se eu não me engano, é 60. Ah, bom saber, eu não Entendeu? sabia disso não. É, então, pede depois para eles um catálogo. No catálogo deles vem a especificação, vem o nome e vem a gramatura. Ah, Assim, legal. não sei se existe uma conta, tá? Mas é isso. BDO 105, a gramatura era 60. Então, tem umas BDO 66, que a gramatura é, sei lá, 25, 30. Então, tem um coeficientezinho que eles usam assim. Mas beleza, isso é mais uma questão de informação, porque às vezes você vai comprar a entretela de um outro fornecedor e ele vai te perguntar qual a gramatura. Aí você vai falar 105? Não é. E aí, né, ele vai te vender quase que né, uma napa ali de tão grosso, porque 105 é a gramatura muito grande. Mas Ah, legal, entendi. ficou bom, eu gostei. 102 é uma gramatura bem encorpada, né? Por isso que a máquina conseguiu bordar bem. É porque a malha ela é muito fina, né? Então fica bem Sim, complicado de bordar. se bordar no material muito, uma entretela bem fininha, né? O avesso tá legal também, a gente consegue ver bobina legal, densidade de ponto da máquina parece que tá ok, não tem grandes desafios, tá vendo? Não tá enrugado, apesar de ser um desenho que tem uma certa considerável, né, quantidade de pontos, mas não está enrugado, a máquina bordou super bem aqui, tá bem legal o desenho. Agora vamos analisar a programação, você teve alguma dificuldade que você tenha percebido enquanto a máquina bordava, que você quer. Não, ela não teve dificuldade nenhuma. Bordou super bem do início ao fim. Super bem, Legal. super bem. Fiquei até encantada. Isso é ótimo. Você tem hábito de bordar todos os desenhos que você desenvolve para testar? Todos. É porque eu Isso é faço muito muito para bom. cliente, né? Então eu testo tudo antes. Legal. Muito bom. É uma boa prática, inclusive. Beleza, Isabela. Vamos então compartilhar aqui a tela do Wilcom Embroidery Studio. E aqui está o desenho. Eu gosto de primeiro analisar aqui tamanho. Está com 8 por 9. Você bordou ele, aquela versão que a gente acabou de ver. Ele estava realmente com esse tamanho? Com esse 8 por tamanho. 9. Tá. Uhum. Quantidade de cores, 6 cores, das quais apenas uma cor, que é o azul marinho, ou azul royal, próximo disso, que se repete. Então tá legal, o desenho está bem otimizado, só repete uma única cor uma vez, então tá tranquilo. Vamos colocar para redesenhar devagar, Shift R, né, para a gente ver como você construiu a estrutura da programação, a ordem dos objetos. Deixa eu só voltar um pouco aqui para o início de novo, para ele repetir. Pronto. Legal, tá fazendo ali um lado, fez uma costurinha, fez o ponto cheio, tá usando ali a ramificação manual, né? Justamente para não ter corte de fio ou salto de linha desnecessário para fazer a coroinha, né? Do ursinho. Da mesma forma, você fez uma linha conectando a parte de baixo do ursinho, vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui. E agora ele fez uma parte, pulou, fez uma ramificaçãozinha, fez a outra, terminou a cor azul.
agora está fazendo a cor amarela da coroa, terminou, está fazendo a parte da estrutura do begezinho. Você fez 2 pontos suporte, né, tatame, pelo que parece, e agora aplicou o ponto tatame também, me parece com um efeito aleatório, para dar esse efeito de pelo. Eu acho muito legal para desenhos que têm essa intenção de mostrar que tem textura, né? Eu acho que fica bem legal. Agora está fazendo os objetos ali do focinho, das orelhinhas, das patinhas, e agora os contornos, que você trabalhou com ponto cheio, e ainda teve ali a ideia de colocar um borda dentada, um efeito para dar essa irregularidade, esse efeito de irregularidade no contorno, né? E agora os detalhezinhos do focinho. Legal. Tá bem versátil, eu gostei demais, assim, da forma que você fez a programação. Tá muito bacana, só vou aqui ver a densidade 0,50, colocou 2 pontos suporte, eu acho legal, principalmente que a gente está abordando aí, nesse caso, você bordou em malha, né? Mesmo que o contorno ele permite desencaixar um pouquinho, porque ele vai resolver muitas das vezes, porque ele é mais grossinho, né? Ele não é um contorno tão fininho. Mas ainda assim, por questão de cuidado, você trabalhou com 2 pontos de suporte, que eu considero, né? Ficou bacana. Eu só vou medir um pouco esse olho aqui. Se bem que ele está largo demais para abordar o ponto cheio sem divisão automática, né? Por isso que você ativou aqui. Se deixasse 100, se ele fosse de repente mais estreitinho, não estaria errado fazer assim, não. É uma hipótese também, né? Só que vai ficar mais grosseiro, né? Porque ele tem uma certa distância aqui de 4 milímetros. E aí o narizinho, deixa eu ver quanto está dando. O narizinho já tem 7. É uma opção, tá? Eu faria esse teste. Eu gosto desses objetozinhos mais marcados assim, ponto cheio. Não é uma regra, não estou dizendo que o jeito que você fez está errado, mas é uma opção a ser considerada. De repente, o que está faltando aqui, para ele ter um aspecto mais delicado, mais leve no ursinho, é aquele brilhozinho branco, que a gente faz com um objetozinho branco, caracterizando aqui o reflexo do olhar dele, né? É o que mostra para onde que ele está olhando. Eu acho que faltou um pouco esses objetos no olhar dele, né? Para direcionar o olhar dele. Porque, ainda mais que os objetos são grandes, então ele consegue, né? Aí você pode fazer um objeto comum mesmo, com a ferramenta de elipse mesmo, e aí você pode aplicar um objeto bem simples aqui, justamente com a intenção de colocar um preenchimento, aí que ele pode ser menorzinho, tá? E aqui o espaçamento não pode ser alto, porque tem que ser bem levinho. Eu tiro o ponto suporte, deixo ele começar em uma extremidade e terminar na outra, para ficar bem leve, e seria alguma coisa em torno disso aqui, a proposta. Se ficar muito grande, pode diminuir um pouquinho, e aí se diminuir um pouquinho, tende a ter necessidade de aumentar mais o espaçamento, e aí colocaria, eu acho que ele dá um pouco mais de semblante, né, pro ursinho, né? Ele dá olhar, né? Aqui me dá a sensação que ele está sem olhar, tá vendo? É verdade. E aqui, quando a gente aplica desocultar os pontos, e aqui quando a gente aplica, peraí que eu acabei apagando o objeto sem querer. Aí. E aqui quando a gente aplica esses detalhezinhos, que são para representar o reflexo dos olhinhos, parece que ele traz mais leveza, traz sentimento, traz um semblante, né, pro ursinho. Então, considere, né? Fica bem bonito. Eu gosto de ter esse reflexozinho. É claro que dependendo do tamanho do olho, eu acho que cria acúmulo de ponto e não resolve nada, né? Mas aqui, como a gente está falando de um objeto que tem 4 milímetros quase 5 milímetros de largura, ele tem espaço para colocar esse reflexo, né? Então, eu colocaria, porque ele marca bem e dá uma expressão, né? E aí você pode brincar, é claro, né? Com a posição que você quer dar a esse olhar. Se você colocar ele mais aqui, ó, ele já vai dar um outro aspecto, né? Então, a posição do reflexo vai dizer a intenção, né, da personalidade ou do semblante do ursinho, né? Cada posição que você colocar, ele vai dar um aspecto um pouco
um pouco diferente. E aí pode brincar com essa posição aqui, que eu acho que tende a agregar. Legal. O que mais? Esse detalhezinho aqui me preocupou um pouco. Tá vendo aqui esse contorninho? Apesar de a gente ter visto que na máquina bordou super bem, mas eu não gosto muito de trabalhar esse contorno com 1 milímetro de espaçamento com uma densidade convencional, né? Que aqui, no caso, está de 90%. Você pode trabalhar espaçamento automático, sem problema, só que eu colocaria valores maiores aqui, talvez 130%. Então, você vê que a minha queixa não é sobre a espessura. Beleza, 1 milímetro, bordou bem. Só que para você deixar com que o bordado não fique tão carregado de ponto, você pode abrir um pouco mais o espaçamento, dado o fato que a gente tem 1 milímetro só de espessura. Então, aí você pode trabalhar um espaçamento um pouco maior. Tá? Só um minuto. Você pode trabalhar um espaçamento um pouco maior, na casa de 130%, para a máquina bordar ainda melhor, né? Porque vai economizar alguns pontos e, no final, o desenho vai continuar tão bonito quanto já estava, só que reduzindo uma quantidade de pontos e tornando a máquina, tornando o objeto mais fácil de ser realizado pela máquina, tá? Ah, legal. Esse aqui também, ó, seria esse amarelinho aqui, ó, também ele pode ser alterado aqui o espaçamento para um pouco maior, deixar um pouco mais de espaçamento. Os demais objetos, eu não vou recomendar alteração. Por quê? Porque os objetos mais largos, onde a gente tem uma distância entre os pontos, né, principalmente no ponto cheio maior, é indicado colocar uma densidade maior também, ou seja, menos espaçamento, porque senão o ponto fica frouxo. Já em objetos muito estreitinhos, eu sugiro o contrário, aumentar o espaçamento, porque não carece de ter, já que o objeto é estreito, ter muita carga de pontos ali. Então, é um contrabalanço que a gente cria aí. Mas o desenho ficou legal. Esse contorno aqui, deixa eu ver como é que... Ah, você fez com borda dentada. Esse cara aqui, você trabalhou com efeito aleatório, certamente, né? Foi. Colocou 80%. Eu gostei, porque dá um efeito legal, né? De textura, de movimento aqui no pelo. Parece que realmente é um pelo, né? Eu não conhecia. Foi por isso que eu fiz assim. Achei bonito no curso. Legal. Bacana. Eu gosto desse efeito. Ele dá uma textura. Se não coloca, né? Se não coloca nada, olha como é que fica... Ele fica chapadinho. Cara de logomarca, né? Fica com cara de textura de logomarca. Que não tem nada de errado. A gente usa bastante esse tipo de ponto, até para desenhos também. Na realidade, eu só usava assim. Agora é que eu estou mudando. Bacana. Eu acho muito legal esse ponto. É o tatame, só que com efeito aleatório. E aí ele dá esse efeito de... eu acho muito bacana, assim, né? Principalmente o que você fez. Tanto é que você usou a capa, ou você não usou, né? Eu acho legal, porque deu aquela ideia. Não, eu coloquei a tecido, sanfona. Né? Colocou a sanfona. Sanfona não, Ai, agora esqueci. Florentino? Você colocou o efeito de ângulo de ponto no efeito florentino. Isso. Legal. Só que aí não ativou o efeito aleatório, né? Que é o que não, aí eu não coloquei o aleatório. Por isso que ficou legal. Porque se coloca efeito aleatório em tudo, aí não faz sentido, né? Eu acho que o efeito é para dar detalhe, né? Para aguçar um aspecto que você quer dar ao desenho. Colocar em tudo não vale a pena. Então, na capa, você deixou o ponto comum, tatame comum, e onde é pelo, você usou o efeito aleatório. Então, ficou legal. Muito bom, eu gostei. Tá de parabéns. O desenho tá ótimo. Não tem mais nada a mudar, não. A não ser esses detalhezinhos dos olhos ali, mesmo que fica mais como uma observação para você fazer um teste, para ver se você vai ter esse aspecto de um olhar mais, né, sereno, um semblante. Fica mais bonito. Eu esqueci dos pontinhos brancos. Mas ficou legal, eu gostei, o desenho ficou bom. Que bom. Beleza, Bela? Beleza, obrigada. Joia, né? As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!